Muito boa tarde ou muito boa noite. Quero cumprimentar a todos. Aqui estamos para continuarmos este estudo que iniciamos há algumas semanas atrás, este estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. Que privilégio nosso podermos realmente estudar a Palavra de Deus e, sobretudo, debruçar-nos sobre este tema excepcional que nos fala desta maravilhosa pessoa da divindade, o Espírito Santo. Portanto, o nosso tema de hoje é Jesus e o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo. E vamos ver exatamente como era o relacionamento de Cristo com o Espírito Santo durante o seu ministério terreno. E vamos começar esta noite por abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, e vamos ler os versículos 4 e 5. Reparem como Paulo fala acerca da primeira vinda de Jesus. Ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Interessante. Vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, na altura certa, no tempo que estava determinado, no tempo concreto, Deus, o Pai, envia o seu Filho. Quer isto dizer que Cristo veio exatamente numa altura determinada, não foi numa altura qualquer. Podemos perguntar por que terá Cristo vindo pela primeira vez a este mundo no tempo do Império Romano. Jesus veio nessa altura dar a sua vida por nós, fazer o sacrifício em nosso lugar para nos salvar. E era exatamente naquele tempo em que as condenações eram severas. Jesus foi crucificado e essa morte de crucifixão era realmente terrível, terrível. Por isso, o apóstolo Paulo aqui diz, não foi no tempo determinado. Jesus veio morrer por nós. E o seu sofrimento foi um sofrimento terrível, o que mostra exatamente a malignidade do pecado. Mas Paulo continua e ele diz, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Bom, Jesus, ele vem para cumprir exatamente os objetivos que estavam determinados antes da fundação do mundo. Objetivos esses com respeito à nossa salvação. E diz que Jesus é nascido de mulher. Lucas, e nós no domingo passado falamos exatamente de Lucas, o escritor, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e escreveu também o Evangelho. Na altura dissemos que Lucas foi dos escritores bíblicos aquele, a par do apóstolo Paulo, que mais falou acerca do Espírito Santo. Por isso nós temos todo um livro, o livro de Atos dos Apóstolos, que até vos disse, até dissemos aqui que provavelmente se Lucas tivesse que dar um título ao seu livro, àquele livro, ele certamente daria Atos do Espírito Santo. Mas neste livro, Atos dos Apóstolos, Jesus fala de uma forma muito pormenorizada acerca da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós vamos começar exatamente por mostrar este texto do Evangelho de Mateus e depois um outro texto do Evangelho de Lucas. E neste texto de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 18, diz que, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É aqui onde começa digamos, o relacionamento de Jesus Cristo com o Espírito Santo.
Estamos a falar do seu ministério na terra, do seu ministério terreno, a partir do momento em que Jesus assume a sua natureza humana. Mas depois vejam outro texto. Este Lucas é mais pormenorizado. No seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 35, aqui vemos, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isto é o que nos diz o Evangelho de Mateus. E a seguir, então, Lucas diz, respondendo-lhe o anjo, está a falar da anunciação, quando o anjo aparece a Maria e anuncia o nascimento do Salvador, diz, respondendo-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, repare, este texto nos diz então que Jesus é gerado pelo Espírito Santo na sua humanidade. Bom, Cristo tinha uma natureza humana, mas Cristo não perdeu a sua natureza divina. Mas enquanto assumindo a natureza humana, Cristo teve um relacionamento com o Espírito Santo ou viveu na dependência do Espírito Santo. João Batista foi ele quem anunciou o ministério de Cristo. João batizava no Rio Jordão e diz que muitos iam ter com João para serem batizados. A pregação de João era a pregação do arrependimento. João dizia, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e batizai-vos. E por isso João batizava as pessoas no Rio Jordão. E o batismo era um símbolo, como é ainda, um símbolo de quê? De morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. E este era o apelo de João. E agora o que vai acontecer? Jesus vai ter com João Batista ao Rio Jordão para ser batizado. E nós podemos perguntar, mas afinal de contas, Jesus precisava de ser batizado? Bom, o próprio João Batista, ele a princípio recusou-se a batizar Jesus. Ele instou com Cristo dizendo, não, eu é que devia ser batizado por ti e não eu a batizar-te. Mas Jesus, ele responde naquela altura, é preciso que se cumpra toda a justiça. É preciso que se cumpra toda a justiça. E nós perguntamos, por que razão Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado. Ora, se o batismo representa ou simboliza a morte para o pecado, Jesus não tinha pecado. Jesus não necessitava, então, de ser batizado. Bom, vulgarmente nós dizemos que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. E isso não está errado de maneira nenhuma. É verdade, Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Mas há algo mais acerca do batismo de Jesus. É que Jesus é batizado por causa da sua natureza humana. É preciso que se cumpra toda a justiça. E o batismo é que vai marcar o início do ministério terreno de Cristo. É bom que se diga que Jesus nunca usou a sua natureza divina em seu favor próprio, em seu benefício próprio. E Jesus, enquanto assumindo a natureza humana, ele dependeu sempre do Espírito Santo. E isso é o que nós iremos ver exatamente esta noite. E vamos ver então, aqui em Lucas capítulo 3, versículo 16, como Jesus anunciava, aliás, como João Batista anunciava Jesus. Ele disse João a todos, eu em verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. É João Batista quem começa por falar do relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. E João Batista diz, olha, eu batizo com água, eu vos batizo aqui neste rio, no Rio Jordão, mas virá aquele que vos irá batizar com o Espírito Santo e com fogo. E porquê? Qual é a diferença? É que o batismo do Espírito Santo fala de uma transformação interior na vida do homem. João batizava na água, mas João não tinha o poder de transformar corações. O Espírito Santo, sim, esse tem o poder de transformar vidas. E é por isso, então, que João, ao referir-se a Jesus, ele diz, Jesus, vos batizará, assim, com o Espírito Santo e com fogo. E então, é interessante que algo acontece quando Jesus consente em ser batizado, ou João consente que Jesus seja batizado, e no momento do batismo, o que é que nós vemos? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do alto, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Reparem, este texto é realmente fantástico. Eu muitas vezes imagino como terá sido aquele momento em que Cristo é batizado. Lucas diz que naquele momento Jesus se inclina para orar. E nesse momento em que Jesus está em oração, e Jesus em oração a quem? Jesus em oração ao Pai. E isto significa também a sua dependência do Pai. Porque Jesus é dependente também do Espírito Santo. E neste momento em que está em oração, neste momento depois do seu batismo, em que está em oração, diz que o que é que acontece? Como lemos ali, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Que coisa impressionante. Bom, reparem bem neste texto. Ali nós vemos as três pessoas da divindade. Nós vemos quem? Nós vemos Jesus, que estava a ser batizado, portanto o Filho, que assumiu a natureza humana, estava agora a iniciar o seu ministério. E nós vemos ali o Pai dizendo, este é o meu Filho amado de quem me comprazo, e ali estava o Espírito Santo descendo sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba. Realmente, aqui nós vemos que no início do seu ministério, algo começa a ser marcado na vida de Jesus. E o que é isso? É a presença do Santo Espírito. A presença do Santo Espírito. Bom, a seguir ao batismo, o que é que acontece? Diz-nos a Bíblia que Jesus, cheio do Espírito Santo, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus foi ao deserto. Ali esteve 40 dias em jejum e oração. É claro que ao fim de 40 dias, ele teve fome. E o facto de ter fome está relacionado, sim, com a sua natureza humana. Jesus teve fome como qualquer um de nós, humanos, tem fome. Há uma outra ocasião em que a Bíblia nos diz que Jesus teve sede, quando estava junto ao poço de Jacó, e quando dialogava com a mulher samaritana, e Jesus pede-lhe de beber. E tudo isto denota o quê? A natureza humana de Cristo. Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto. E agora o que é que vai acontecer ali no deserto? Bom, nós sabemos o que aconteceu. Sabem, o diabo é muito astuto. O diabo, ele sabe muito bem aproveitar todas as oportunidades que tem. Eu digo mais, o diabo conhece as nossas fraquezas.
E sabe muito bem como atacar quando realmente ele pode aproveitar-se das nossas fraquezas humanas. Mas o facto é que Jesus não tinha nenhuma fraqueza. Nenhuma fraqueza. Ele não tinha. Ele estava cheio do Espírito Santo. E quando alguém está cheio do Espírito Santo, não tem fraqueza. Está fortalecido. Então o diabo vai tentá-lo porque Jesus fisicamente está fraco. Jesus teve fome. Jesus não se alimentava há 40 dias. Por isso ele estava com fome. E Satanás, ele percebeu que aquela seria a sua grande oportunidade para fazer cair por terra todo o plano da salvação. E o diabo investe com toda a força contra Jesus. E nós conhecemos muito bem a história da tentação. Satanás o tenta por diversas vezes e Jesus o derrota. Jesus o derrota. Meus queridos, que grande vitória esta conquistada realmente por Jesus lá no deserto. E depois que Cristo sai exatamente daquele deserto, reparem bem o que nos diz este texto. Vamos ler Lucas capítulo 4 e o versículo 14. Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus sai do deserto, depois de ter sido tentado por Satanás, depois de ter derrotado Satanás, e agora que diz que, mais uma vez, o texto está a referir este pormenor importante na vida de Cristo. Jesus, no poder do Espírito, regressa então para a Galileia. E Jesus, quando chega à Galileia, o que é que ele vai fazer? Bom, a Bíblia nos diz que Jesus vai à sinagoga. E quando chega à sinagoga, é-lhe dado o livro, o rolo, para ele ler. E agora vejam o que é que Jesus vai ler naquele livro. E reparem bem nas palavras de Cristo. Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 21. Jesus está a ler um texto que se acha no livro do profeta Isaías. E Jesus lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E depois, já na parte final, Jesus arremata da seguinte maneira: passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabamos de ouvir, que acabais de ouvir. Reparem, Jesus lê o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. E no final Jesus diz: esta é uma profecia a respeito de mim, a meu respeito. Hoje esta Escritura se cumpriu. Jesus ele próprio admite a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. A dependência, a sua dependência, como na sua natureza humana, a sua dependência do Espírito Santo. Bom, meus queridos, o ministério de Cristo foi realmente um ministério fantástico. Cristo pregava com autoridade, Cristo curava, Cristo expelia demónios, Cristo consolava o coração quebrantado, Cristo restaurava a vista aos cegos, Cristo transformava corações, animava as pessoas, fortalecia. Cristo trazia paz, trazia esperança. Porquê? A resposta nós temos ali. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito Santo é sobre mim. Sim, meus queridos, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, fala exatamente da grande obra que Cristo realizou. E diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E isto tudo
porque o Espírito Santo, dizia Jesus, é sobre mim. Na verdade, Cristo nunca perdeu a sua natureza divina. Isto é verdade. Mas também é verdade que Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, durante o seu ministério terreno, nunca perdeu a sua natureza humana, a sua natureza terrena. Assim, teria que ser cumprido o seu ministério. E reparem, o apóstolo Paulo fala muito da natureza terrena de Cristo e também da natureza divina de Cristo. E eu escolhi 2 textos do apóstolo Paulo, quando ele nos fala exatamente da natureza terrena de Cristo. E o primeiro desses textos encontramos em 2 de Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Reparem bem, olhem a linguagem que Paulo vai usar. Ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos entristecesseis, pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É assim que Paulo diz. Eu vou ler de novo, para que não fiquem dúvidas. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Repararam? Paulo está a dizer que Jesus, ele se assume uma natureza pobre, porque a natureza humana é uma natureza pobre. A natureza pecaminosa é uma natureza pobre. E Jesus assume essa natureza humana. Só aqui houve uma grande diferença. Jesus nunca, na sua natureza humana, Jesus nunca cometeu pecado. Nunca. Mas Jesus assume essa natureza pobre. Ele se fez pobre. Meus queridos, a natureza que Cristo tomou é esta natureza pobre. E Paulo vai mais adiante, quando escreve aos Filipenses, ele diz, a respeito de Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Jesus diz que assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. Não podemos negar de maneira nenhuma a natureza humana de Cristo. E é nesta natureza humana de Cristo que ele é dependente do Espírito Santo. O ministério de Jesus, o Filho, não foi um ministério desligado das outras 2 pessoas da divindade, do Pai e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão unidos no mesmo propósito. E os 3 são um só Deus, a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Estiveram presentes em todo o ministério, em todo o seu ministério. Bom, nós vamos ver como Jesus falou da sua relação com o Espírito Santo. Ele próprio diz no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 14 e 15, ele está a falar do Espírito Santo e aqui Jesus diz, ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É interessante, o que é que Jesus aqui está a dizer? É mais ou menos isto. Ele diz, olha, é o Espírito Santo quem me irá glorificar durante o meu ministério aqui na terra. Mas ele vai receber do que é meu para vos anunciar. Reparem nesta relação perfeita entre Jesus e o Espírito Santo, entre as 2 pessoas da divindade. Diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Agora ele fala da sua relação com o Pai. Ele ali estava a falar da sua relação com o Espírito Santo. Agora ele está a falar da sua relação com o Pai. Ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. E volta então a referir-se
ao papel do Espírito Santo como o seu substituto na sua terra após o término do seu ministério terreno. Bom, meus queridos, das últimas palavras dirigidas de Jesus aos seus discípulos são palavras de promessa. Jesus olha para o coração daqueles homens e vê como eles estão tristes porque Jesus está a anunciar a sua partida. É verdade, Jesus estava há pouco tempo de dar a sua vida por cada um de nós. E Jesus está reunido com os seus discípulos. E Jesus vê que há no coração daqueles homens alguma perplexidade. E é por isso que Jesus, ele diz, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos, a partir do versículo 1, quem não conhece, quem não se lembra desta promessa maravilhosa, ou das promessas maravilhosas de Jesus que ali estão contidas, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não precisais de ficar perturbados. Jesus fala então do seu regresso. Aliás, primeiro ele fala da sua partida, ele fala do seu ministério intercessório e a seguir ele fala do seu regresso, da sua vinda para buscar os seus filhos. Mas no fim ele diz o quê? Oh, meus queridos, Jesus diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Ah, graças a Deus! Que promessa maravilhosa naquele dia Jesus deixou aos seus discípulos. Que promessa maravilhosa Jesus nos deixa a cada um de nós. Ele promete o quê? O Consolador. Meu querido amigo, nós vivemos num mundo difícil e cada vez mais difícil. Todos nós sofremos pela consequência do pecado. Todos nós somos tentados. Todos nós passamos por perplexidades em nossa vida, por dificuldades. Seja na área física, material, espiritual principalmente. Mas esta promessa de Jesus, ela nos anima. Jesus diz que não estamos sós. Jesus, ele usa a mesma expressão, eu não vos deixarei órfãos. Haverá um Consolador que vai estar para sempre convosco. Este Consolador, na Bíblia, no original, aparece ali como Paracleto, o ajudador, aquele que está ao lado. Sim, aquele que está ao lado para te ajudar. Sabem que uma das mais fantásticas experiências na vida cristã é a oração. E o que é a oração? Há muitas definições para a oração. Alguém disse muito bem, com muita sabedoria, que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Eu também já ouvi alguém dizer que a oração é o quê? A respiração da alma. Você mesmo, que esta noite me está a ouvir, você tem vivido uma experiência de oração? Eu pergunto-lhe, você hoje orou? Falou com o nosso Pai Celestial? Sim. Você hoje abriu a palavra de Deus? Quem sabe, antes da palavra de Deus, você ainda falou com o Senhor pedindo que Deus o ajudasse a compreender a sua palavra? Que Deus o esclarecesse? Que Deus o alimentasse espiritualmente pelo Espírito Santo? Sim, a oração. Sabem, Jesus falou da oração. E há um texto que eu já o apresentei aqui, mas que nesta parte final eu gostaria de o repetir. E esta noite iremos ver este texto. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas o texto que eu queria mesmo apresentar-vos nesta parte final do nosso tema de hoje é este. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Paremos aqui um pouco. O nosso quarto é o lugar onde podemos estar mais sozinhos, provavelmente. É um lugar de intimidade. Ali só entra quem nós quisermos. Jesus diz, no teu aposento,
no teu quarto. E então o que fazes? Fechando a tua porta. Ou seja, a porta está fechada, porque agora é um relacionamento entre tu e Deus. Entre mim e Deus, o Pai. E orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Que coisa extraordinária. Mas sabem, eu gosto de unir este texto a um outro texto que encontramos no livro de Romanos, no capítulo 8. E eu gosto de fazer a ligação entre estes dois textos. Reparem, vamos pensar de novo neste texto de Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto e ora a teu Pai que está nos céus. E agora reparem o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ah, meu querido amigo, naquele momento em que tu estás ali sozinho, abrindo o coração ao teu Deus, alguém está ali ao teu lado, o Consolador, o Paracleto, alguém que está intercedendo por ti. Reparem, Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial, à direita do Pai. Ele está ali advogando a nossa causa. Mas aqui, ao teu lado, no momento em que tu estás em oração, talvez confessando o teu pecado, ali está o Espírito Santo. Se calhar tu não sabes como falar com Deus. Como diz o texto, não sabes como pedir como convém, ou falar como convém. Por isso, este fiel companheiro ali está ao teu lado. Oh, que maravilha! Graças a Deus, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Jesus, na sua natureza humana, dependeu sempre do Santo Espírito. E nós, na nossa natureza tão fraca, o quanto dependemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que Deus te conceda realmente essa graça maravilhosa de, quando orares, teres a certeza de que ali está ao teu lado o Espírito Santo, o Consolador. Meus queridos, foi um prazer muito grande esta noite, mais uma vez, estar convosco. Eu vou voltar no próximo domingo, e no próximo domingo nós temos um novo tema. Iremos falar sobre o Espírito Santo e a justiça de Cristo.